Então, na aula de hoje falaremos sobre outros potenciais físicos importantes, como a barreira de potencial, o degrau de potencial e um fenômeno estritamente quântico que é o tunelamento. Então vamos à nossa aula. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho mais sobre um efeito importante em física, que é o chamado tunelamento quanto-mecânico. Então, eu vou apresentar o problema para vocês e vou fazer a solução desse problema. Então, o problema que eu vou resolver é definido da seguinte forma. Você tem aqui uma partícula, tá? A partícula como um elétron, ele entra por essa barreira de potencial, tá? Então, neste caso, estou dizendo para vocês que a energia aqui é menor do que a altura da barreira, né? Falei muito rapidamente para vocês que, classicamente, é impossível, né, um corpo macroscópico atravessar uma barreira de potencial, tá? Devido à natureza macroscópica. Mas a natureza microscópica da matéria permite que alguns dos elétrons que nós temos aqui possam atravessar essa barreira e também possam ir para o outro lado após a barreira, tá? Isso simula basicamente quando você tem um elétron penetrando uma barreira e você tem uma camada de óxido ou de um isolante aqui, tá? Esse tipo de experimento, esse tipo de barreira, ela basicamente ela simula esse tipo de comportamento físico, tá? Então, quando nós olharmos aqui as condições de contorno, nós temos que aqui fora não há potencial, tá? E você só tem potencial quando esta partícula penetra para dentro dessa região entre 0 e L. Tá? Então, uma coisa importante que vocês vão notar é que depois que você aprende como resolver essa equação, você não precisa ficar toda hora resolvendo. Então, você tem basicamente 3 casos, quer dizer, o potencial igual a 0, energia maior que o potencial e o potencial maior que a energia. Esses são os 3 casos de solução dessa equação. Tá? Então, primeira coisa que você vai resolver o problema é dividir em 3 regiões. A região 1, que está aqui à esquerda, dessa barreira de potencial. A região 2, que está dentro da barreira de potencial. E a região 3, que está à direita da barreira de potencial. Então, nós vamos ter que resolver para cada uma dessas regiões e depois considerar as condições de contorno para essas interfaces aqui. Tá? Essa é a ideia que nós temos aqui. Tá? Eu vou fazer essas contas, né? Com essas aqui nem tanto, porque isso aqui a gente já fez na aula passada. Então, a direita, a esquerda e a direita da barreira, ela não está sujeita a nenhum tipo de potencial. Então, ela é chamada de partícula livre. Se a partícula não está sujeita a nenhum tipo de potencial, ela é uma partícula livre. Então, a solução deste lado e deste lado é igual, tá? Então vocês têm simplesmente que resolver a equação de Schrödinger, né? Eu já fiz a substituição aqui, tá? Dizendo que K1 ao quadrado é 2m sobre h cortado ao quadrado. Quando eu resolvo essa solução, eu tenho 2 soluções, né? Para π1 e π3, o K é o mesmo, né? É K1 aqui e K1 aqui. A única coisa que altera-se nas 2 equações são as constantes, que nós temos aqui para π1, A e B, e para π3 nós temos C e D. E as regiões você tem para x menor que 0 e x maior que L. Tá? Só lembro para você que anteriormente eu tinha escrito isso aqui na forma de senos e cossenos. Aqui eu não vou fazer isso porque, neste momento, é melhor deixar dessa forma para resolver essa equação. Tá? Então, vou deixar na forma exponencial complexa, né? Só vou lembrar para vocês que você pode escrever, por exemplo, na I kx, como cosseno de kx mais I seno de kx, né? E na menos I kx igual cosseno de kx menos I seno de kx. E se você multiplicar essa por essa, né? Se você fazer a multiplicação em ambos os lados, isso aí tem que recair numa coisa assim, ó.
cosseno ao quadrado de kx mais seno ao quadrado de k vezes x. Tá? Isso aí é uma prova que isso aqui está correto, né? Isso aqui é uma relação trigonométrica bastante importante. Então, na hora que você olha isso, então você consegue resolver o problema para essas duas regiões. Tá? A parte de montar esse problema e soluções, as funções de onda, não é tão complicado. O problema mais sério que a gente tem aqui é olhar as condições de contorno nessas interfaces. Né? Isso vocês vão ver que vai dar um pouquinho mais de trabalho. E nós temos aqui, para esse caso aqui, só vou inverter esse sinal aqui, e fica mais, e aqui fica menos. Para essa região, você tem o potencial maior que a energia, então você nota que você tem um sinal negativo aqui. Quando você vai resolver esse sinal com um sinal negativo, você recai numa função entre exponenciais crescentes e decrescentes. Nenhuma dessas soluções aqui, né, vai ter problema, porque se essa região é limitada, tá, o K pode ir para L, né, ou pode ir para zero, que é a solução que você tem dentro dessa região. Então, nenhuma dessas duas soluções diverge. Então, fisicamente, as duas são válidas. Tá? A única coisa que eu fiz aqui é que isso aqui, posso escrever isso como positivo e negativo. Tá? Então, agora o que eu vou fazer, né? Então, você monta as três soluções, tá? Para x menor que zero, para a região, só mais, menos, a região ψ2, né, que é dentro da barreira de potencial, e a região à direita. O que acontece aqui é outra coisa importante, que você tem uma onda propagando nessa direção e nessa direção, tá? Essas exponenciais complexas significam o seguinte: se a exponencial é positiva, você tem basicamente a onda se propagando nessa direção, tá? Se essa exponencial é elevada a um índice negativo, você tem que ela se propaga nessa direção. O que acontece aqui é que essa onda, quando ela penetra por aqui, ela tem o quê? Uma onda transmitida e uma onda que pode ser refletida também, tá? Quando passa aqui, essa onda tem um decaimento exponencial, e quando ela vai para essa interface, quando ela passa essa interface aqui, ela pode ser o quê? Daqui para cá, ela só pode ser transmitida, tá? Quando ela chega a essa região 3, você não tem mais reflexão dessa onda. Então, o termo ENA menos aqui, significa que a onda é refletida. Refletida. Tá? Nessa região ela pode ser transmitida e refletida. Aqui dentro, né, o que pode, ela tem um decaimento exponencial, mas tem a probabilidade de ser transmitida, mas depois que ela passa essa interface, ela não é mais refletida, tá? Então, por isso que D é igual a zero. Então, o que acontece agora é que eu tenho as condições, né, para que essa função seja contínua. Tá? Lembre-se que qualquer função é contínua. Interface entre os meios 1 e 2. Então, você tem que ter continuidade da função e da sua derivada primeira. Tá? E para a região aqui entre 2 e 3, também você tem que satisfazer as condições de continuidade para a função e para a sua derivada primeira. Tá? Então, agora nós podemos, né, resolver esse problema e olhar essas condições de contorno que nós temos aqui. Tá? O problema ele é um pouquinho longo com relação a cálculo, porque ele tem uma álgebra um pouquinho... não é que seja uma álgebra difícil, mas você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muitas trocas de sinais no meio dessa álgebra, e para cometer um erro, né, não é tão difícil cometer um erro. Então, vou reescrever aqui as três funções de onda, né, só para vocês. Eu vou agora para a lousa, tá, e vou fazer todas essas contas para vocês aqui. Então, vamos começar aqui. Tá. Então, só vou reescrever de novo as funções de onda que foram determinadas aqui, né. Então, nós temos lá que psi1 de x igual a e radical x mais i a menos i K1x
C2 de x igual F, E na K2x mais G na menos K2x, C3 de x igual. Tá? Igual no caso aqui, nós já mostramos, falamos que D igual a zero, então nós temos C e na I, a 1x. Então vamos lá para a nossa primeira interface, né? Então, nós temos lá que psi1. Psi1 em 0 igual psi2 em 0. Quando fazemos isso, né? Você tem isso aqui. Você tem basicamente aqui que A mais B igual a F mais G. Né? Porque você tem exponencial de 0, né? Igual a 1, então você tem isso aqui. Para a segunda, para a derivada primeira, de psi1 dx em 0 igual de psi2 dx em 0, nós vamos ter, então, I vezes K1, tá? No caso aqui você vai derivar, né? Só fica menos I. Aí, quando você deriva, fica I vezes K1 multiplicando A e menos I vezes K1 multiplicando B. Então você tem que isso aqui nos dá I A menos B igual K2. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem um sinal negativo, isso aqui fica F menos G. Tá? Então agora nós vamos olhar para a segunda interface aqui. Interface entre 2 e 3. Quando olhamos essa interface, nós vamos ter que F e na K2L. Né, vamos fazer aqui a função primeiro, deixa eu anotar aqui. Psi2 de L igual Psi3 de L. Isso aqui vai me dar mais G e na menos K2 vezes L igual C e na I K1 vezes L. Tá? E para a interface de psi2 dx em L igual a D psi3 dx em L, você vai ter simplesmente que isso vai ser K você tem que isso é igual a K2. Eu já vou, isso aqui simplesmente eu vou derivar e vou igualar os dois lados, tá? Já vou fazer uma parte da conta aqui. E na K2L menos G e na menos K2L igual a K1 C e na I K1L. Então, nós determinamos já as quatro. Faltou fechar uma parênteses aqui. Então, nós já definimos as quatro equações que nós temos que resolver. Tá? Então, o que acontece? Primeira coisa, tá? Vou fazer uma substituição de variáveis. Vou dizer que C e na I K1L igual
uma variável θ e K2 sobre K1 igual a uma variável, uma constante beta. Tá? São constantes, não são variáveis, tá? Então, o que acontece agora, né? A partir disso que eu posso achar uma relação entre F, G e essas novas constantes θ e beta. Tá? Então, o que acontece agora, eu vou reescrever as duas expressões aqui para a gente... Então, agora eu também posso reescrever isso aqui também como θ, né? Então, agora tenho duas equações, né? Para tirar a relação entre F e G. Então, nós temos que F e na K2L mais G e na menos K2L igual θ. Tá? E que F e na K2L, tá? Vai ser igual, menos G e na menos K2L, vai ser igual, nós tínhamos lá o número complexo I, tá? Nós definimos K2 sobre K1, então esse aqui vai ser igual a θ sobre beta. Da forma que nós definimos essas duas constantes. Então, agora, para achar F e G, isso aqui é uma resolução de um sistema de equações. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar as duas expressões. Quando eu somo as duas expressões, eu tenho 2F e na K2L igual θ mais θ sobre beta. Tá? Eu posso dividir, então eu posso escrever isso aqui. Tá? O nosso F pode ser escrito como meio. Posso pôr o θ em evidência. Θ 1 mais I sobre beta. Se eu passar essa exponencial para o segundo membro, ela é positiva, ela fica negativa. A menos K2L. Tá? Então, é isso aqui que nós temos para F. Tá? Para G, simplesmente pegar essa expressão e subtrair dessa. Daí você elimina esse termo em F. Quando você faz isso, você fica que G é igual a θ sobre 2, 1 menos I sobre beta e na mais K2L. Então, agora nós temos as relações, já conseguimos relacionar F e G, não é? E agora, né, na verdade, nós temos uma relação entre F, G e C, né, porque o C está implícito aqui em θ. Então, agora, o que nós podemos fazer é substituir esse F e G nessas duas equações aqui. A primeira equação, né, A mais B igual F mais G. Tá? E a segunda equação que nós temos é A menos B. Tá? No caso, eu já dividi por, então vou ter que isso aqui é K2. Tá? Eu peguei aquela equação que eu tinha mostrado primeiro e simplesmente passei tudo isso aqui para o segundo membro. K1 F menos G. Vamos olhar o seguinte, a gente tem um número complexo no denominador. O que eu posso fazer aqui é multiplicar por I e dividir por I. Tá? Só que nós temos que I ao quadrado igual a menos 1. Então, se eu multiplico por isso, aqui fica menos 1, é simplesmente pegar essa expressão, multiplicar por menos 1, tá? Aqui de baixo, I vezes I, tem um I em cima, I, tá?
K2 sobre K1 é o próprio beta, que a gente definiu agora há pouco. F menos G. Tá? Então, agora você tem essas expressões aqui para resolver. Tá? Desculpe. Essa expressão e essa expressão. O que eu posso calcular aqui são as constantes A e B. Tá? Então, posso escrever A mais B igual θ beta mais I sobre 2 beta e na menos K2L mais θ beta menos I sobre 2 beta e na K2L. Tá? E eu posso escrever A menos B igual menos e beta beta mais I sobre 2 beta e na menos K2L menos θ beta menos I sobre 2 beta e na K2. Tá? Então, o que acontece agora é que eu posso aplicar a propriedade distributiva nessa exponencial. Quando eu faço isso, eu separo os termos em beta dos termos imaginários. Para A mais B, eu vou fazer para A mais B para vocês terem uma ideia do que acontece com isso. Vamos supor que eu pego A mais B, eu já vou pôr esse θ, e vou pegar esse beta também aqui, pôr em evidência aqui, tá? Θ sobre beta, tá? Eu vou pegar esse termo em beta aqui em cima também. Isso aqui vai me dar E na menos I K2L. Aí eu vou pegar o termo em beta daqui, né? Pus o beta em evidência, mais I na K2L. Tá? Lembra que eu tenho um 2 aqui embaixo, tá? Que eu deixei aqui. Mais, tá? O termo em I, tá? I, I, E na menos K2L, menos, né? Porque tem um sinal negativo aqui, menos, E na K2L sobre 2. E alguém lembra o que significa essa função aqui, essa exponencial aqui? Alguém lembra disso? Isso aqui, ó, vamos só lembrar de uma coisa importante. Definições. O cosseno hiperbólico de K2 vezes L vai ser na K2L, né? A definição do cosseno hiperbólico é essa daqui. Sobre 2. E a definição do seno hiperbólico é igual a I na K2L menos E na menos K2L sobre 2.
O que você nota aqui é que essa expressão aqui está ok, isso aqui é o cosseno hiperbólico. Essa daqui, olhando aqui, você já tem que isso aqui é o cosseno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de K2L. Quando você olha aqui, ela tem o sinal invertido, então isso aqui é menos seno hiperbólico de K2 vezes L. Então, você retira disso, né, dessa função aqui A mais B, tá, que A mais B pode ser escrito como? Então, você tem que A mais B pode ser escrito como θ sobre beta, beta cosseno hiperbólico de K2 vezes L menos I seno hiperbólico de K2 vezes L. Tá? Então você tem isso aqui. Você vê que dá um trabalho até razoável fazer isso aqui. Tá? E A menos B eu não vou fazer a mesma. Você vai fazer os mesmos passos, não vai ter diferença nenhuma. Tá? Você vai fazer a mesma coisa. E você pode escrever então A menos B, tá? Depois vocês confiram isso. Tá? Claro, se vocês tiverem tempo, tá? A ideia aqui é só mostrar para vocês da onde saem essas coisas. A mais B, A menos B igual a θ, menos I beta, seno hiperbólico de K2L, menos cosseno hiperbólico de K2L. Tá? Então, deixa eu escrever aqui de novo o A mais B, né, para vocês terem uma ideia. Tá? Tá? Isso eu já vou lá simplificar o beta que tinha lá. Isso aqui vai ser igual a cosseno hiperbólico de K2L menos I seno hiperbólico de K2L. Tá? Então, agora é outro sistema de equações que você vai somar e subtrair, você tem as relações entre A e também você pode determinar o valor de B. Quando a gente soma isso, né, a gente tem o valor de A, então o nosso A, quando você soma isso aqui, você vê que esse termo em cosseno hiperbólico desaparece, tá? O nosso A vai ser igual a menos I θ sobre 2 seno hiperbólico de K2L 1. Eu vou também trabalhar, né, posteriormente com a constante beta. Então, isso aqui vai me dar 1 mais beta ao quadrado sobre beta. Aqui tem um beta, tá? Dividindo, tá? Desculpe, tá faltando um beta aqui. E o nosso B vai ser igual a θ, cosseno hiperbólico de K2L mais I sobre 2 seno hiperbólico de K2L beta ao quadrado menos 1 sobre beta. O que você nota de interessante é que as duas constantes, tanto A quanto B, têm números complexos. Número complexo não tem interpretação física. Então, isso que nós determinamos aqui não tem interpretação física nenhuma, não é uma variável real.
Isso é triste, né? Você faz o mundo... Aqui eu resumi um pouco, né? Para fazer isso aqui, né? Eu estou aqui com as folhas na minha frente, eu fiz, vamos lá, 5 páginas de conta, para chegar nisso aí que nós temos aí, tá? Então a gente fez a álgebra, mas onde está a física disso? Né? Essa é uma pergunta clara e faz todo sentido. Nós fizemos lá contas matemáticas. De física ainda não saiu nada. Então agora chegou a hora de a gente discutir a física de tudo isso. Tá? Então vamos olhar o seguinte. Vamos voltar lá e agora a gente vai começar a interpretar isso aqui. Então, você olha essas duas expressões aqui. Isso aqui é complexo. Isso aqui é complexo. E você tem que sair, isso aqui tem que se tornar real. Tá? Vamos lembrar o seguinte primeiro. Nós tínhamos que o θ, que é essa constante aqui, tá? Era escrita como C, E, na I, é um L. Essa variável também é complexa, quer dizer, esse valor também é complexo. Então, nós temos que calcular o módulo de θ ao quadrado. Isso seria o quê? C estrela, que é o conjugado complexo, vezes C, tá? Isso aqui seria o quê? Módulo, tá? Então, isso seria o quê, então? É módulo ao quadrado, desculpe. Então, o que seria isso, então? Quando você está falando em conjugado complexo, é simplesmente inverter o valor o sinal dessa exponencial. Então, é menos I a um L, C estrela, C, E, na I, a um L. Certo? Disso ao quadrado. Então, disso aqui, você tira aqui θ, módulo de θ ao quadrado, igual, tá? Quando você tá, isso aqui também, isso aqui é real, né? Essa constante. Então, isso aqui é igual a C, módulo de C quadrado. O que você fez aqui? Você transformou isso aqui, que é uma grandeza complexa, sem nenhuma interpretação física, em uma constante real. É isso que você fez aqui. Então, eu vou calcular apenas para A. Tá? Então, nós vamos pegar e transformar A, módulo de A, numa variável real. Tá? Então, quando você pega o módulo de A, vamos olhar aqui. Tá? O nosso valor A, menos θ. Então, vamos lá. Quando nós temos A, eu vou fazer aqui na próxima página, e a gente faz tudo aqui. Então, nós temos que o módulo de A ao quadrado igual módulo de A conjugado complexo vezes A ao quadrado, onde eu só inverto esse sinal, tá? Então, você vai ter que isso aqui vai ser... Se ele é conjugado complexo, só inverte o sinal da exponencial. Isso aqui vai ser, né, mais I θ sobre 2 seno hiperbólico de K2L mais beta ao quadrado sobre beta, tá? Vezes a função normal em A, que tem um sinal negativo. Então, menos, tá, vamos pôr aqui entre parênteses, menos I θ sobre 2 seno hiperbólico de K2L vezes 1 mais beta ao quadrado sobre beta. Tá, vamos fechar aqui, quadrado. Quando eu multiplico aqui, vocês vão olhar dois detalhes. Primeiro, que esse I desaparece. I ao quadrado igual a menos 1. Tá? Então, esse valor se torna positivo. Isso faz sentido, porque só tem significado alguma grandeza
em física quântica se essa grandeza ela é o quê? Real. E positiva. Então você tem que isso aqui é igual ao módulo de θ ao quadrado sobre 4 vezes o seno hiperbólico ao quadrado de K2L. Aqui é seno de K2L, né? Desculpe. Seno ao quadrado de K2L. Aqui que eu vou fazer é simplesmente deixar esse termo só beta e esse termo 1 sobre beta. Então fica 1 sobre beta mais beta. Isso ao quadrado. Tá? Então vamos olhar o sistema que nós temos. Se você olhar a relação entre C e A, tá? Então vamos olhar aqui essa relação. Se você olhar esse θ está relacionado com C. Tá? Quando você está falando em A, o que você tem? Não é uma onda incidente na minha barreira? Vamos olhar aqui a figura. Eu vou parar aqui para a gente dar uma olhada na figura, para a gente interpretar fisicamente o que a gente tem aqui. Então você está vendo que A, essa relação que você tem aqui, o que é A para nós? A é quando uma onda incide essa barreira. Certo? Lembra que ela tem probabilidade de ser transmitida e ser refletida. Tá? A me dá o quê? A parte da onda que foi transmitida. E o C me dá o quê? A relação entre C. Me dá quanto dessa onda de matéria conseguiu passar aqui para esse lado. Então, vocês estão olhando que a relação entre C e A, o módulo de C e A, me dá basicamente o quanto de partículas, qual a probabilidade das partículas atravessarem toda essa barreira de potencial aí para o outro lado? Conseguiram visualizar isso? Vamos de novo, tá? Então aqui, vou pôr a figura de novo. Então você vem com uma onda aqui, tá? Você vem com uma onda de matéria, chega aqui nessa interface. Isso aqui é uma barreira de potencial. Então a onda pode ser transmitida ou refletida. Então, ela pode ir para cá e para cá. Tá? O que acontece aqui é que se essa onda é transmitida, né, ela sofre um decaimento desse lado e depois ela volta a oscilar novamente aqui. Tá? Então, aqui nessa barreira aqui, você não tem um comportamento ondulatório, você tem uma queda exponencial. Mas aqui ela volta a oscilar se essa onda de matéria atravessa essa segunda barreira de potencial. Então, para você ter a quantidade de matéria transmitida, você tem que ter a relação entre o módulo de A, né, e o módulo de C. Tá? E se fosse observar a onda refletida, o que você teria? Essa é a pergunta. A onda refletida, você teria uma relação entre B e C também. Tá? Então, lembrando sempre que quando... Aqui tem uma equação que é importante, que é essa daqui. R mais T igual a 1. O que quer dizer isso? Que você tem uma porcentagem de onda refletida, uma porcentagem de onda transmitida, isso aqui tem que ser igual a 1. Isso quer dizer o quê? Que toda a matéria que entra, né, que chega a essa interface, ela pode ser transmitida ou refletida. 1 equivale, né, a você dizer que isso acontece para 100% das partículas que chegam aqui. Tá? E a soma disso tem que ser igual a 1. Tá? Agora, o que acontece? Né? Vocês concordam comigo que a probabilidade de uma partícula ser refletida é muito maior do que uma partícula ser transmitida nessa barreira de potencial. Se vocês concordam comigo. Isso aí é uma coisa bastante importante. A probabilidade é muito maior dela ser refletida. Tá? Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar em qualquer problema de física quântica. Tá? Isso é bastante importante, não quer esquecer isso. Se você vai lá fazer um cálculo de transmissão de barreira de potencial e você tem que o coeficiente de reflexão menor de transmissão, isso aí tem alguma coisa suspeita, porque a probabilidade da matéria atravessar essa barreira é pequena, mas ela existe. Tá? Ela pode ser muito pequena,
mas ela existe. Isso pode acontecer. Vamos supor o seguinte, que cada 1000 elétrons que chegam a essa barreira, 10 atravessam ela. Tá? A probabilidade é pequena. Isso que eu quero dizer para vocês. Não está falando em tunelamento, se observa exatamente esse comportamento que eu estou falando para vocês. Tá? A probabilidade, você pode dizer, a probabilidade é pequena, mas existe. Classicamente, não há probabilidade de uma partícula atravessar uma barreira. Isso é impossível. Tá? Então, eu vou fazer essa conta para vocês para mostrar esse coeficiente. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa lousa. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente, vocês vejam que θ está relacionado, o módulo de θ ao quadrado está relacionado ao módulo de C ao quadrado. Tá? Então, aqui facilita tudo, porque é só pegar esse θ e passar para cá. Tá? Então, você tem o que, basicamente, que é ao quadrado, sobre θ ao quadrado, igual seno hiperbólico ao quadrado de K2L, tá? Tem 1/4 aqui, vezes 1 sobre beta mais beta ao quadrado. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Tá? Então, isso aqui é a minha relação entre A e θ. Tá? Se eu faço isso aqui, o que eu posso fazer? Abrir esse termo 1 sobre beta é igual a K1 sobre K2, isso aqui foi definido lá, né? E beta igual a K2 sobre K1. Então, defino isso. Aqui eu fiz tem uma coisa bastante importante, tá? Que o coeficiente, estou definindo isso aqui, mas por que eu vou fazer isso aqui? Eu já vou mostrar para vocês. Então, eu tenho essa equação e eu posso escrever isso em termos de K1 e K2. O coeficiente de transmissão é dado por módulo de C ao quadrado sobre θ ao quadrado, dividido por módulo de A ao quadrado sobre módulo de θ ao quadrado. Quando eu inverto isso aqui, eu tenho que isso aqui simplesmente é o módulo de C sobre o módulo de A. Tá? Então, é a onda. Você tem a relação da onda transmitida pela onda incidente. Quando você faz isso, tá? Você tem o termo em A, você tem que isso aqui, seu coeficiente de transmissão, vai ser 1 sobre 1/4. Você pode deixar isso aqui da seguinte forma, só substituir K1 e K2. K2L, K2 sobre K1 mais K1 sobre K2. Por que eu estou fazendo isso aqui? Simplesmente porque vocês não acham a expressão que eu vou mostrar final para o coeficiente de transmissão. Basicamente, todos os livros textos que você vai encontrar, simplesmente ele já faz direto a conta e diz que facilmente você chega ao valor final. Tá? Isso não é uma realidade. Qualquer livro texto que você olhar de física quântica, ele vai chegar a uma expressão final e vai dizer que isso é aproximadamente um 16 multiplicado por um fator relacionado às energias. Tá? Qualquer livro de física quântica você vai encontrar essa equação dessa forma. Tá? O problema é chegar a essa forma. Tá? Que é o coeficiente de transmissão, geralmente, que você usa para calcular o efeito tunelamento. Então, essa equação sem aproximação nenhuma. Tá? Você pega esses valores, né? Eu já vou mostrar, lembrar lá como que é K1 e K2 são relações entre energias. Né? Tá? Então, o que acontece é que muitos livros já chegam e já resume tudo, você vai lá, faz a conta e, legal, é isso. Né? Essa conta que eu tenho que fazer. Daí você olha a conta e fala, puxa, mas é difícil fazer isso. Né? Não é fácil chegar a esse resultado final.
Vocês vão notar que tem mais uma página de conta para chegar a essa expressão final, mas eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu acho importante, vocês vão entender uma coisa que eu sempre falo. Tá? Poderia ser muito simples eu calcular aqui uma barreira, ver o tunelamento, pegar lá um potencial degrau, que é um pouquinho mais fácil, tá? E esse potencial degrau, peço para vocês darem uma olhada nesse tipo de problema de potencial degrau, que também é importante, mas esse caso aqui é o caso mais complicado de se calcular, por isso que eu escolhi esse para fazer, né? Então, nós chegamos a essa expressão aqui, tá? Então, uma coisa importante que nós temos, né, que a gente definiu lá no começo, quando começou a resolver, o que é K1, tá? Nós temos que K1 é igual a 2ME sobre H cortado ao quadrado. E vimos que K2, para K1 ao quadrado, né? K2 ao quadrado vai ser 2M V menos E sobre H cortado ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Simplesmente substituir isso na expressão que nós tínhamos aqui anteriormente. Tá? Então, fica K2 sobre K1 mais K1 sobre K2. O que você vai ter aqui? Vocês vão notar que essas constantes M e H cortado ao quadrado vão desaparecer, então você tem basicamente que eu vou pegar aqui K1 sobre K2, né? Na verdade, né? Tá? Vou pegar, na verdade, K1 sobre K2, né? Porque você tem aqui os termos. Então, K1 sobre K2 vai ser o quê? Né? Raiz de E sobre raiz de V0 menos E. Tá? Isso aqui, né? E K2 sobre K1 vai ser basicamente, né? Raiz de V0 menos E sobre raiz de E. Tá? V0 menos E sobre E mais E sobre V0 menos E mais 2. Tá? E fazendo algumas aproximações aqui, eu posso simplificar, lembra que eu falei para vocês que eu posso escrever isso da seguinte forma. Tá? Se eu simplificar isso aqui, tá? Se eu pegar esse E e tirar o mínimo múltiplo comum aqui, eu vou ter o quê? E V0 menos E. Então, vou ter aqui V0 menos E ao quadrado. Tá? Tirei o mínimo múltiplo comum aqui. Tá? Mais E ao quadrado, mais 2 e V0 menos E. Quando eu faço isso aqui, vamos fazer aqui, vamos abrir toda a conta para vocês verem tudo isso. Então, você vai ter V0 ao quadrado, menos 2E V0 mais E quadrado, né, mais E quadrado, mais 2E V0, menos 2E quadrado sobre, e V0 menos E. Então, vamos olhar aqui. Temos menos V0 menos E, mais E0, mais 2E0V, E quadrado mais E quadrado, 2E quadrado, menos 2E quadrado. Então, eu tiro que isso aqui é igual, né? Essa relação é igual a V0 ao quadrado sobre E V0 menos E. Então, disso eu tiro que o meu coeficiente de transmissão é igual a 1, tá? Sobre 1
mais 1/4 de V0 ao quadrado sobre E V0 menos E, tá? Vezes seno hiperbólico ao quadrado de K2L. Tá? Já está quase no fim, tá? Não se preocupem, tá? Isso vai terminar um dia. Então, o que acontece é que agora eu posso abrir esse seno hiperbólico da seguinte forma. Agora vamos pegar o seno hiperbólico. Então, outra coisa importante, tá, que eu não mencionei aqui, é que esse termo todo aqui tem que ser muito maior que 1. Porque se esse termo não for muito próximo de 1, esse termo aqui, basicamente você tem uma grande probabilidade de transmissão dessa matéria, de um elétron penetrando essa barreira. Então, basicamente, nós temos agora, fazendo a conta do seno hiperbólico, temos o seno hiperbólico ao quadrado de K2 vezes L. Então, isso aqui vai ser E na K2L, menos E na menos K2L, sobre 2, vezes E na K2L, menos E na menos K2L, sobre 2. Isso aqui vai me dar, isso aqui é 1/4 de E na 2K2L, parênteses aqui, menos 2, mais E na menos 2K2L. Nesse caso aqui, uma aproximação bastante importante é que K2L é muito maior que 1. Quando eu faço isso, esse termo é muito grande e esses dois aqui são muito menores que esse termo. Então, isso eu posso dizer aqui de antemão que E na K2L vai ser muito maior que menos 2, mais E na menos 2, K2L. Quando eu faço isso, tá, eu consigo agora escrever, né, esse coeficiente de transmissão como uma aproximação de 1, tá? Lembre-se aqui que você tem um 4 aqui, tá? Então, você já tinha um 4 antes, você tem esse 4 aqui, V0 quadrado, e V0 menos I quadrado, tá? Só E na K2L, tá? Então, o que eu posso fazer é inverter essa fração. Quando eu inverto essa fração, ter como coeficiente de transmissão é aproximadamente 16, tá? Posso pôr esse em evidência de E sobre V0, tá? Só inverti aqui, só pus o EV0 em evidência em cima, né? O em evidência em cima, o V0 em evidência embaixo, tá? Depois você vai ter, quando você vai ter V0 sobre V0, isso aqui vai ser V0, 1 menos E sobre V0, e na menos 2K2L. Tá? Então, isso aqui é o coeficiente de transmissão. É claro que eu já fiz algumas aproximações lá que eu mostrei para vocês. Mas essa é a probabilidade de uma partícula, né, chegar até, né, a passar a segunda barreira de potencial. Tá? Se você pegar alguns livros, vai estar essa conta aqui. Tá? Só que geralmente o que você encontra nos livros é você sair exatamente. Vou pegar aqui a expressão que ele sai. Você sai exatamente. Os livros que você vai ter, eles vão sair dessa expressão e vão chegar a dizer que facilmente você chega nessa expressão que não é uma verdade. Tá? Então, veja o seguinte, o potencial é maior do que a energia. Esse termo é pequeno. Esse termo aqui, né,
também é pequeno, mas você tem o que? Essa exponencial decrescente com relação a ele. Então, isso aqui é o coeficiente de transmissão aproximado de uma partícula, né, atravessando uma barreira de potencial. Se vocês quiserem, só para testar, ver se vocês entenderam bem, se você tem o coeficiente, não o aproximado, vocês vão pegar o coeficiente de transmissão sem aproximação, tá? Aquele que nós vimos lá que nós aproximamos, você pegar T, né, mais a reflexão, e mostrar que isso aqui é igual a 1, tá? O coeficiente de reflexão está relacionado ao quê? A B sobre C, né? Tá? A relação de B com C. Então, você consegue calcular isso. Então, o que é importante desse problema, tá, é vocês entenderem, tá, que quanticamente você tem a probabilidade de uma partícula atravessar uma barreira de potencial. E veja o seguinte, qual é o fator preponderante para que você tenha a partícula atravessando essa barreira de potencial? A largura dela, né? Tá? Vou dar um exemplo para vocês. Quanto que vocês acham que deve ser a ordem de largura de uma barreira de potencial para um elétron passar para o outro lado? Quanto vocês acham assim, que pode ser uma espessura de uma camada para isso acontecer? 10 a menos 9 metros. Se aumenta essa espessura, então, você está vendo aquele termo E na menos K2L que tem lá? Aquele termo me diz exatamente isso. Se você vai aumentando demais essa espessura, a probabilidade vai chegar a ser zero. Você vai recair num sistema clássico. Lembra lá que eu falei do princípio da complementariedade? Que a mecânica quântica, em algum momento, ela recai na mecânica clássica, é uma coisa que a gente não sabe exatamente onde acontece essa fronteira. Então, nesse caso, esse fenômeno acontece se você tem espessuras muito finas. Se você vai para espessuras macroscópicas, você não vai ter esse fenômeno. Tá? Você vai para um comportamento clássico. Tá? Então, quanticamente, né, isso aí pode ser medido, isso aí pode ser visto no laboratório, você consegue medir esse tipo de coisa. Então, um dos fatores é esse, a espessura, e outro é essa relação entre energia e potencial. Se ela tiver uma energia muito mais baixa que o potencial, a probabilidade também cai, fica muito próxima de zero. Tá? Então, você tem essas duas. Na verdade, vou falar para vocês que porque eu trabalho com esse tipo de dispositivo, que é uma relação bastante complexa para você. Na verdade, você consegue visualizar o tunelamento, mas você tem algumas condições que isso acontece. Tá? Por exemplo, dispositivo, você formar lá uma camada isolante muito grande, você não vê praticamente esse fenômeno acontecendo. Tá? Mas ele existe, você consegue medir experimentalmente. Tá? Para vocês terem uma ideia disso, né, algo bastante importante, só para passar para vocês onde que isso se tornou importante, tá? Só vou passar 2 exemplos claros disso, para finalizar nossa aula. Então, em 1973, o Leo Szilard, Varg Vikernes e o Brian Josephson ganharam o Prêmio Nobel de Física, né? Falando sobre, porque eles explicaram o efeito tunelamento em semicondutores e supercondutores. Tá? E essa ideia, tá, de tunelamento foi usada por Binning e Hoyer em 1986 para criar algo bastante importante para a observação das propriedades da matéria, que é o microscópio de tunelamento. A partir disso, você consegue, foi medido experimentalmente o fenômeno, então ele existe, foi comprovado experimentalmente, e você tem uma aplicação tecnológica a partir desse princípio, para observação de propriedades de superfícies de filmes. Filmes que eu falo são filmes finos, né, de camadas nanométricas, você consegue ter um perfil dessas camadas por meio desse tipo de microscópio, tá? Chamado microscópio de tunelamento. Tá? Então, aí que você começa a observar uma coisa bastante importante. Você tem a parte básica, que é o que nós estamos tratando aqui no curso, né? A parte básica, a gente calculou o coeficiente de transmissão, né? Foi o que foi feito lá no Prêmio Nobel, lá que foi concedido em 1973, e depois você entra o quê? Na parte de aplicações tecnológicas. Tá? Então, você já começa a visualizar esse novo comportamento da matéria traz o desenvolvimento que a gente tem hoje. Tá? É isso que vocês têm que
é uma coisa bastante importante. A mecânica quântica, ela mudou a forma de ver o mundo, tá? E mudou a forma também de nós vermos a tecnologia. Tá, um exemplo, né, vamos pensar o seguinte, uma pessoa que nasceu no começo do século XIX, tá? Ela é muito diferente de uma pessoa que nasceu no começo do século XX, em termos de sociedade, em termos de comportamento, em termos de mundo. Mas uma pessoa que nasceu no começo do século XX é muito diferente de uma pessoa que nasceu no final do século XX. Eu acho que vocês concordam com isso, né? Em termos de vida, a modificação foi muito grande na sociedade. O que aconteceu nos últimos 100 anos, basicamente, você não tem comparativo em outra fase da história. É interessante isso, né? Se vocês já pensaram nisso algum dia, mas é importante vocês olharem isso. Pensar como é que era. Vocês são, por exemplo, vocês já são têm mais contato com tecnologia do que eu, talvez seja tinha um grupo de pessoas que vivia numa parte que totalmente não tinha pouca tecnologia e depois passou tecnologia, né? Então tem tudo isso. Vocês já nasceram no mundo tecnológico, né? Então fica difícil. Então é interessante talvez você fazer esse paralelo, né? Como vivia uma pessoa no começo do século passado e como vocês vivem hoje, para ter uma ideia em 100 anos qual foram as modificações que nós tivemos na nossa sociedade, baseado no desenvolvimento tecnológico e principalmente desses conceitos em física. Então hoje nós resolvemos alguns problemas bastante interessantes da mecânica quântica, que são a barreira de potencial, o potencial degrau, e vimos o fenômeno do tunelamento, que é um fenômeno que não apresenta análogo clássico e está relacionado a uma partícula, como no caso um elétron, com uma energia menor do que uma barreira de potencial, ter possibilidade de transpor esta barreira de potencial. Não há análogo clássico, então isso é um fenômeno estritamente quântico e foi comprovado experimentalmente e ao qual diversos dispositivos eletrônicos utilizam esse princípio. Na nossa próxima aula nós vamos tratar de um problema bastante importante na mecânica quântica, que é a solução da equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. Então, até a nossa próxima aula.